Certa vez o poeta disse: dizem que mulher tem defeito, maltrata, briga, ciúma, tem mulher que atraiçoa, mulher que bebe, que fuma, mas se quer ver a desgraça, resolva viver sem uma. Esse poeta tem uma inspiração fértil e é com esses versos que nós começamos o nosso programa hoje, Medicina em Destaque, trazendo aqui um exemplo de mulher, uma mulher que luta, batalhadora, que tem uma ideologia, que tem um princípio, que tem um objetivo de lutar pela uma patologia em favor dos seus pacientes, em favor dos pacientes, que nós estamos falando aqui de Sabrina Lima. Sabrina, alegria imensa em tê-la aqui conosco. Foi muito bom a nossa conversa anterior. Você encanta pela forma com que você luta e pelos seus objetivos. Nosso programa hoje lhe recebe assim de braços abertos, encantado, até porque nós vamos falar hoje sobre a esclerose múltipla. Então você me fala a respeito um pouco dessa doença e depois da APMAL, né? APMAL. APMAL. Obrigada pela oportunidade, Dr. Gerson. Confesso que faz tempo que eu gostaria de estar sentada aqui com o senhor, falando um pouco sobre essa patologia, falando um pouco sobre a APMAL, que eu sempre falo para os nossos associados que eu não sou a APMAL. A APMAL somos todos nós, todos alagoanos que simpatizam com a causa, todos aqueles que lutam por qualidade de vida. A gente diz na APMAL que nós temos esclerose múltipla e múltiplos motivos para viver bem. Então, essa é a nossa maior filosofia, qualidade de vida, viver bem e produtivamente. Eu vou falar um pouquinho assim de doença, mas assim, dessa patologia, mas você vai falar sobre a APMAL agora. Como é que existe, onde funciona, qual o papel dentro da APMAL? A APMAL existe já desde a década de 90. Nós tínhamos a APMAL como uma associação de quase recreação para os pacientes, onde nós nos reuníamos para conversar, debater, falar sobre as patologias, saber como estava o andamento de cada portador, porque paciente de esclerose múltipla a gente não chama de paciente, chama de portador. Então, nós vivíamos com um vínculo de amizade, de família. E eu não conhecia a APMAL. Para aqueles que não sabem, eu também tenho uma patologia neurodegenerativa, já sou portadora dela há quase 10 anos. E quando eu me vi com o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, eu procurei ajuda. E encontrei a APMAL, felizmente encontrei a APMAL. Mas a APMAL ela não estava com um trabalho efetivo para o trabalho de tratamento, diagnóstico e acompanhamento multidisciplinar dos pacientes. Nós tínhamos a parte recreativa. E como eu conseguia ter um vínculo com alguns médicos por conta do meu esposo que trabalhava na área de saúde, eu já conhecia algumas pessoas também da parte jornalística do Estado, conhecia alguns políticos, eu me engajei. E em 6 meses, há quase um ano, eu me tornei presidente da APMAL, onde estou até hoje, já vão aí quase 8 anos. E comecei a ter um trabalho um pouco mais efetivo dentro do Estado. E junto com alguns parceiros que eu tenho que agradecer muito, doutora Valdirene Barbosa, doutora Mariana Prado e outros, doutor Fernando Gameleira, doutor Matheus Pires, nós criamos um projeto, eu fiz um projeto, coloquei dentro da Secretaria de Saúde aqui do Estado, Maravilha, com um centro de referência para tratamento de esclerose múltipla e doenças raras. E graças a Deus e ao secretário Alexandre Aires, ele aceitou, abraçou o projeto. A universidade, a faculdade também, o CISAL, também abraçou esse projeto. Eu devo muito também a UNCISAL hoje. A UNCISAL nos ajudou muito. Então, hoje a gente consegue ofertar aqui no Estado todo o tratamento gratuito para os pacientes, desde o diagnóstico até o tratamento psicológico. Então, a gente passa pelo multidisciplinar. Exames, agora nós teremos também toda a leva de exames necessários. Nós temos internamento para os pacientes.
Então, hoje, o paciente de esclerose múltipla de Alagoas é um dos pacientes mais bem tratados do Brasil. Maravilha. Marina, você dá para perceber, né, uma pessoa extraordinária e inteligente. E o que é que você já aprendeu de esclerose, assim, em termos de doença? Não é? Nós sabemos que às vezes as pessoas confundem que esclerose quer dizer uma cicatriz, né? Cicatriz de pele, uma cicatriz no rim, uma cicatriz. E confunde também com outras doenças comparadas, porque esta é uma doença autoimune. Mas ela ataca exatamente a mielina, que fosse como fosse uma película que reveste o sistema nervoso, os nervos, não é isso? Acrescente mais conhecimentos para a nossa audiência aqui, para os nossos telespectadores. Infelizmente, ainda existe um estigma em relação à esclerose múltipla, tanto estigma quanto confusão. Muita gente confunde com ela, que é uma esclerose também muito mais agressiva, desculpa. E, infelizmente, os pacientes entram em óbito em um tempo muito curto. Também existe o estigma da pessoa esclerosada. Né? Você está com esclerose, exatamente, acho que a pessoa, o cognitivo vai acabar, a pessoa vai ficar demente, vai ficar com uma certa demência. E não é o caso. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, degenerativa, mas onde o paciente, se ele tiver um tratamento adequado, com tempo de diagnóstico adequado, ele consegue ter uma qualidade de vida absurda. O cognitivo continua perfeito. Existem situações que o paciente fica um pouco mais esquecido, aí tem as questões do déficit motor, dependendo do surto que você tiver. 99% tem a questão da fadiga crônica, que é o que mais os pacientes reclamam, dessa situação, dessa fadiga constante que não passa, muitos sentem dor. E dependendo do surto, doutor, você tem a questão das paralisias. Paralisia nos membros superiores, inferiores, déficit para deglutir, déficit digestivo, muitas vezes a perca da visão. Você fica ou com a vista dupla, ou você fica com uma vista como se ela tivesse um box embaçado quando você toma um banho. Então, a vista fica muito embaçada, então você enxerga duplamente. Mas nada que o paciente não consiga conviver. É claro que é difícil você receber um diagnóstico que não tem cura, que é progressivo, mas eu acho que vai muito de caso a caso. Eu conheço pacientes que tiveram um único surto na vida, estão aí há 20 anos com a patologia. E outros que se entregam à patologia num único surto se tornam cadeirantes ou pessoas com pouca situação de trabalho ou esquece da família, não se cuida mais. Perda da autoestima. Exatamente. Né? E eu sou aqui a prova viva que você pode viver e produzir e continuar sendo produtiva à sociedade, né? Eu já me vi como cadeirante durante 2 anos. Eu já tive surtos onde perdi a fala, a visão, a mobilidade. Mas eu acho que a força de vontade, a força cerebral da gente, ela é muito maior do que qualquer outra patologia. Então, é questão de querer viver bem. Eu vou pedir permissão a você e vou trazer aqui uma das autoridades, amigo contemporâneo nosso, lá da Universidade Federal de Alagoas. Cuidou muito de mim. Que cuidou de você também? Coloca esse vídeo aí, por favor. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Gerson. Bom dia, alagoanos. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central que evolui por surtos de desmielinização. E esses surtos provocam diversos déficits neurológicos, desde uma paralisia, por exemplo, em um braço ou em uma perna, até uma perda da visão, ou mesmo uma dificuldade de sentir esses membros, braços ou pernas, ou uma dificuldade, por exemplo, para controlar as funções do intestino ou da bexiga urinária. E esses déficits são transitórios. Ao longo do tempo, se os surtos forem frequentes, eles podem deixar sequelas que vão se somando. A boa notícia é que é uma doença que tem tratamento eficaz,
e hoje a maioria dos pacientes tem uma resposta muito boa a esses tratamentos e uma vida normal. Por isso é importante o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Nessa doença nós temos todas as razões para nos mantermos otimistas. Ela é completamente diferente de uma outra doença com um nome parecido, que é a esclerose lateral amiotrófica, infelizmente uma doença muito mais grave, sem tratamento eficaz e com um prognóstico muito mais complexo. Portanto, esclerose múltipla é uma doença que hoje tem um controle adequado e os pacientes podem ter uma vida praticamente normal. Agradecemos ao professor Fernando Gameleira, é uma honra tê-lo aqui conosco. Sabrina tem feito referências elogiáveis ao mesmo, né? Até porque acompanhou você no início da sua doença. Claro, minha gratidão total, doutor Fernando Gameleira. Ele me abraçou como presidente da associação e me abraçou como paciente, cuidou de mim por muito tempo. E se hoje eu estou sentada aqui hoje com o senhor, doutor Gerson, graças ao doutor Fernando Gameleira. Sei da correria do doutor Fernando, ele já atendeu vários pacientes nossos da associação e a minha admiração dele como profissional e como ser humano. Eu eternamente grata a doutor Fernando Gameleira. Bom, ele falou assim que é uma doença que é tratável, né? O exemplo é você aqui, que é intermitente. Às vezes a pessoa tem um quadro agudo, mas acontece uma melhora e se evolui bastante. Como o doutor Fernando disse, isso é uma patologia que ela vem em surtos. Então, o paciente, ele está bem hoje, amanhã ele começa a sentir um formigamento, ou ele começa a ter problema na fala, ele começa a cair sem necessidade, quando a gente percebe que o paciente está entrando em surto. Então, quando esse paciente está em surto, a gente precisa encaminhá-lo a um centro de referência ou um atendimento de urgência e emergência para que ele receba os cuidados, porque se ele não for cuidado naquele momento, doutor Gerson, ele pode ter um surto muito grave e chegar a perder a marcha, perder a visão, ele pode gerar surtos muito graves, mas também ele pode ter surto leve. Ele pode passar um dia todo com um formigamento sem nenhum motivo aparente e passar. Por isso, tão difícil o diagnóstico de esclerose múltipla, porque são sintomas aleatórios, muitas vezes não aparecem em exames e o paciente se queixa daquela situação e o médico, infelizmente, não encontra naquele momento. Então, se não for um médico especialista em doença desmielinizante, é muito difícil o diagnóstico, mesmo para médicos neurologistas. É uma doença muito traiçoeira, muito difícil. Ela aparenta ser várias situações. Para o senhor ter ideia, no período que eu fui diagnosticada com lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia, problemas emocionais. Eu fui diagnosticada com tudo, menos com a minha patologia. Foi muito difícil, eu tive que ir para fora do estado. Hoje a gente não tem essa necessidade de sair daqui de Alagoas para ter um diagnóstico fidedigno. Felizmente, nós temos profissionais incríveis, nós temos locais para diagnósticos também de ponta em Alagoas. Então, hoje, eu não recomendo mais que o paciente saia. Eu saí, mas eu não recomendo. Fica na expectativa, sem ter essa referência. E o apoio familiar. E essas suas palavras confortam. O que é necessário, né, Sabrina, é que o médico clínico que ele está na ponta pensar nessa patologia, porque pode pensar em tudo, em qualquer uma outra doença infecto-contagiosa, numa doença viral, numa doença autoimune, mas não pensa especificamente na esclerose múltipla, não é isso? Para o senhor ter ideia, hoje, com todo o avanço da medicina, um paciente para ser diagnosticado com esclerose múltipla é uma média de 2 a 3 anos. Então, não é um diagnóstico fácil. Ele tanto é clínico quanto ele é laboratorial, mas quando vem aparecer as lesões no paciente, na medula ou cerebral, o paciente já está com 1 ano de patologia ativa, já está com 2 anos de patologia ativa. Não é fácil, é muito difícil. E também entra muito a parte emocional. O portador de esclerose múltipla, quanto mais estressado, mais surtos ele tem. Isso é comprovado cientificamente. O paciente de esclerose múltipla, ele tem que ter o apoio familiar,
apoio multidisciplinar, porque se ele estiver em uma situação emocional difícil, ele vai surtar. Infelizmente, ele vai surtar. Por isso que a gente tem tanto cuidado hoje na APEMAL com esses pacientes. E um avanço muito grande que a gente também está tendo aqui, eu junto com o Dr. Matheus, a gente está fazendo um programa a gente vai colocar protocolos de atendimento tanto na rede básica de saúde, quanto nas UTIs, quanto nas emergências 24 horas, para diagnóstico de esclerose e para tratamento de esclerose. Então, vão haver protocolos, já foi uma coisa que nós estudamos, junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, e hoje o paciente, se chegar e o médico suspeitar de um surto ou souber que o paciente tem esclerose múltipla, ele pode entrar em contato com a APEMAL, pode ser o médico generalista ou o neuro de plantão. Então, ele liga para a APEMAL, conversa com o nosso diretor médico e vai haver um protocolo de atendimento. E também vai haver o protocolo de atendimento, nós vamos deixar folders, livros, revistas, informando quando é esclerose múltipla, o que fazer e onde procurar ajuda. Sobre isso, nós temos vários folders aqui. Para pedir ao Josiel que coloque, vamos ver aqui o que é que você trouxe de material riquíssimo para nós. Não, pode ficar aleatório, não tem problema com ordem não, que a Sabrina sabe botar os pontos nos is, né? Esse aí é o período que nós estamos agora de vacinação contra a Covid. É importante a gente frisar que portador de esclerose múltipla, doutor Gerson, ele não pode simplesmente ir tomar vacina. Certo. Se ele estiver em surto, ele não pode tomar vacina. Se for, principalmente, vacina de vírus ativo. Se for de vírus inativo, se ele não estiver em surto, ele pode tomar normalmente. E por que ele não pode tomar sem antes procurar o seu médico neurologista? Porque a gente, quando está em surto, a gente está em processo inflamatório. Verdade. Né? E quando você está tomando a vacina, o seu corpo também entra num processo inflamatório. Então, a inflamação da esclerose, ela pode ser muito acentuada se esse paciente for vacinado em surto. Isso foram estudos feitos na Europa, Estados Unidos, em grandes universidades como Harvard, Cambridge, e a gente já comprovou que o paciente, não só para a Covid, tá? Qualquer vacina, antes dele tomar qualquer vacina, ele precisa desse cuidado. Maravilha. Próximo, José. É isso que você falou, né? Vírus inativados, subunidade, toxoide. Próximo. Precisa saber sobre vacinação. Então, uma vez chegando agora, né, que está chegando a idade de 57 anos, essas coisas, a incidência dessa doença é geralmente adultos jovens, né? Geralmente os pacientes na faixa etária de 40 anos, na maioria mulheres. O surto, quando em homens, são mais graves. É mais raro o homem ter, mas quando ele tem, é bem mais grave. Bem mais grave. Bem mais grave, infelizmente. Estudos não explicam isso, né? Pelo menos por enquanto. Não estudam. Até, assim, sendo uma doença autoimune, está relacionada com a questão genética. Exatamente. Mas irmãos gêmeos, um pode ter, o outro nem tem um caráter. O pai teve, nem necessariamente que o filho venha ter. Não? Infelizmente, ainda não chegamos nessa situação de saber o porquê da esclerose múltipla. Por que o paciente tem esclerose múltipla? Ela simplesmente aparece ou por um trauma, ou por um problema de saúde viral, ou uma infecção. Ele desenvolve a esclerose. Na minha família não existe ninguém com esclerose múltipla, mas nós temos casos que existem 2, 3 pessoas com esclerose na mesma casa. Então, não, é uma conta que ainda não fechamos. Você acredita que existe um fator heterogênico, ou seja, uma causa, ou teria a esclerose múltipla com a causa ou apesar da causa? Acredito que não, doutor Gerson. Não vejo uma situação muito em questão de genética. Possa até ter, mas se for uma coisa muito pontual, né? Sim. É o que o senhor disse, existem casos de irmãos gêmeos, de um portar esclerose múltipla. Eu conheço o caso de um rapaz que tem esclerose múltipla e o irmão não teve, ser gêmeos. Então é uma coisa muito pontual, muito factual. A gente não tem ainda certeza do porquê dessa patologia. Próximo, José, por favor. As reclamações. Exatamente.
Em pacientes com doença autoimune, né? Pode ir falando aí, a vacinação... Esse aí foi um estudo que um laboratório aqui do Brasil fez, um laboratório de medicamento para esclerose múltipla, e ele fez um workshop conosco, com todos os presidentes das associações nacionais aqui no Brasil, falando justamente sobre essa dúvida que os pacientes estão hoje, se eu posso tomar vacina, não posso tomar vacina, quando eu posso. A priori, hoje, o que nós dissemos, se o paciente estiver em surto, tem problema sim, ele não pode se vacinar em surto. Mas se ele estiver bem, ele pode vacinar e deve se vacinar contra a Covid e contra qualquer outra patologia viral. Mas antes dele fazer essa vacina, que ele procure seu médico neurologista, até por conta, doutor, do ajuste do medicamento. Sim. Nós não temos como falar, você tem que todo mundo tem que tomar vacina, não tem, porque cada corpo é um corpo. Cada corpo... Não existe a doença, existe o doente, né? Exatamente, cada corpo recebe a patologia de uma forma. Tem pacientes mais graves, tem outros que não sentem absolutamente nada e tem esclerose múltipla. Então, a gente recomenda aqui na PEMAL e em todo o Brasil que o paciente ele converse com o seu neurologista antes de se vacinar, mas precisa se vacinar. Assusta bastante também, né, a questão de a vacina causar esse surto. Você já teve alguém que fizesse essa referência? Você estava bem, tomou vacina e começou a sentir umas parestesias, alguma coisa assim? Não. Graças a Deus, nós aqui em Alagoas, nós não tivemos nenhum caso. E eu também não sei de nenhum caso fora daqui nacionalmente. Nós já tivemos portadores da associação vacinados, principalmente os idosos, e nenhum deles teve nenhum tipo de reação. Mas, primeiro, olharam se estavam bem fisicamente para poder vacinar. É verdade, eu acho que isso, suas palavras são importantes até para orientar que as pessoas que têm medo de tomar vacina por conta dos efeitos colaterais da vacina, ou que venha desenvolver um surto tipo este ou um outro. Não tenham medo de vacinar, é importante vacinar. Eu não vejo a hora de tomar a minha vacina, né? Estou já chegando, cheguei a minha vez aos 40 e poucos, já estou indo. Mulher não pode dizer a idade. Né? 40 e pouco, 40 e alguma coisa, eu estou indo. Tem um colega aqui disse, nunca guarde um segredo com uma mulher que ela diz a idade. Porque se ela não guarda o segredo dela, imagina os outros, né? Imagina, eu estou 43 anos e feliz da vida. Então, já estou indo tomar minha vacina, estou bem, vou vacinar. E a gente fala, se estiver bem, por favor, tomem vacina. Mas a gente também pede que os portadores de esclerose tenham cuidado a mais, porque nós somos imunossuprimidos. Verdade. Né? Nós fazemos infecções de repetição, infecções urinárias, dermatites, infecções no colo. Então, a gente precisa ter um cuidado a mais e os familiares também precisam ter esse cuidado com os pacientes. Quando chegar em casa, evitar estar com calçado da rua, dentro de casa, e então, de preferência, tomar um banho assim que chegar em casa. Evita um pouquinho, estar perto do portador de esclerose assim que entrar em casa. De preferência, continua um pouquinho de máscara, depois você tira. E o portador de esclerose, evitar ir à rua enquanto não estiver vacinado. Evitar ir ao hospital. Se estiver em surto, liga para a gente, que a gente vai encaminhar você para o melhor local para você pulsionar, porque não é todo local que o portador de esclerose está podendo se internar hoje, né? Receber esse atendimento, porque existem hospitais que estão como referência Covid e a gente tenta evitar ao máximo que o portador de esclerose procure esses locais. Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, que já isso acaba. José, por favor. A vacina, muito material de vacina, né? Como tétano, difteria, vai passando. José, por favor. Isso foi uma luta sua também, junto na PEMAL, para conseguir vacinas, dar prioridade. Você, essa comorbidade já não facilita pessoas com idades menores, não conseguiu isso, não? Pois é, infelizmente, nós achávamos que as pessoas com comorbidade, como esclerose múltipla, ela e outras patologias, seriam vacinadas antes, até pelo risco de vida. Se um paciente desse pegar Covid-19, ele vai ficar grave, né? Por conta da deficiência imunológica que nós temos. Mas não sei por que diretrizes do Ministério da Saúde colocou os pacientes de comorbidade, mas por idade.
E muitas vezes um paciente muito mais novo com ela, ou esclerose múltipla, é muito mais grave do que pacientes idosos que não têm nenhum tipo de comorbidade. Né? Mas Você infelizmente, a gente pode falar. Pode falar. A gente está esperando a fila por idade, a gente está acompanhando. E nem todo portador está conseguindo se vacinar. Você já levou esse problema ao secretário? Já sentei, por incrível que pareça, semana passada com o secretário municipal de saúde. E o que eu ouvi dele é que nós temos que seguir a diretriz do Ministério da Saúde. Então, infelizmente, todo santo dia eu recebo ligação de pacientes e portadores. Chegou o dia, mas a gente está tendo que ir via situação de idade. Hoje, a associação conta com quantos associados? Olha, doutor, hoje nós temos pacientes em Alagoas, uma média de 170 a 180 pacientes diagnosticados. Mas isso é uma estatística elevadíssima para as estatísticas que a literatura médica traz, né? A expectativa, para 200 mil, alguma coisa. A expectativa para Alagoas era bem mais baixa. Era para nós termos uma média aqui de 50 pacientes, até por ser um estado quente. Você acha que seja um falso positivo, alguma coisa assim, um mau diagnóstico? Hoje nós temos um trabalho junto à Secretaria do Estado de Saúde, a gente fazer rediagnosticar esses pacientes, tentar passar um por um para ver se realmente são pacientes com esclerose múltipla ou se são pacientes com diagnóstico errôneo. Infelizmente, isso acontece muito, de pacientes serem diagnosticados de forma errada. E quais as formas de diagnóstico, Sabrina? O clínico, né? A paciente ele tem que passar pelo neuro para fazer a parte toda física. Ressonância magnética, exatamente. Um bom exame físico. Exatamente. Ressonância magnética, líquor, exame de aquaporina laboratorial, mas o imprescindível é a ressonância magnética. Como conseguir esses exames? Doutor Gerson, eu falo com muita alegria hoje que semana passada, como eu disse, eu estive na Secretaria Municipal de Saúde e hoje nós teremos uma cota para fazer esses exames gratuitamente nos pacientes com a suspeita de esclerose múltipla. Então, é uma felicidade imensa. Eu acho que no Brasil, 1 ou 2 estados ofertam ressonância magnética para os pacientes, o que não deveria acontecer. Né? Eu ouvi que hoje nós temos uma fila de 10 mil pacientes para uma ressonância aqui no estado. É uma fila enorme, você espera por anos para fazer uma ressonância. E, graças a Deus, a APEMAL vai conseguir ofertar para os pacientes suspeitos de esclerose sem essa fila. Nós vamos ter uma cota para diagnóstico de esclerose múltipla no estado. Que caminho florido foi este? Secretaria, que secretaria? Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, o doutor Alexandre Aires, também tem dado todo o suporte para os pacientes. Hoje nós temos uma gama de tratamento, graças ao doutor Alexandre Aires, que se comoveu com o projeto que nós colocamos, entendeu a necessidade, percebeu que seria muito mais oneroso ao Estado que os pacientes estivessem em TFD ou se os pacientes estivessem em surto. Então, é melhor que a gente cuide desses pacientes antes, desses portadores, que eles tenham um suporte antes do que estejam hospitalizados. Então, hoje nós conseguimos dar todo o tratamento multidisciplinar, nós conseguimos dar o médico neurologista de forma gratuita para as consultas. Que maravilha. Isso, e a partir de agora nós vamos também conseguir dar toda a parte de exame para esses pacientes. Olha, eu tenho absoluta certeza, se você reagendar, se você fizer uma nova agenda com o doutor Alexandre Aires, ele vai conseguir, não sei, pode assim provocar o Ministério Público, porque imagine o custo, né, se um portador de esclerose múltipla adquire a doença. E que custo, como seria minimizado se ele tomasse a vacina no tempo hábil, de uma forma assim, bem precoce. O senhor tem ideia, um paciente hoje de esclerose múltipla, ele custa ao Estado mensalmente, no mínimo R$10 mil. É uma doença de alto custo, os medicamentos são de altíssimo custo. Então, quando a gente mostra que é muito menos oneroso esse paciente ser cuidado, esse portador ser cuidado fora dos surtos, tanto o Ministério da Saúde quanto as secretarias estaduais municipais
quanto a Defensoria Pública entende que esse paciente ele precisa ser cuidado de forma precoce. Nós temos também muita ajuda, eu tenho que agradecer ao doutor Diego, do Ministério Público Federal aqui do Estado. Isso. Ele briga muito pela APEMAL. Quando estamos em falta de medicamento, que infelizmente vem acontecendo muito, a falta de medicamento, ele briga muito dentro do Ministério da Saúde em prol dos portadores de esclerose múltipla aqui do Estado de Alagoas. É um querido. Ele puxa muito na minha orelha, que ele fica mais ativo do que eu dentro do Ministério da Saúde. É que a judicialização na saúde, hoje em dia, assim, é um preço altíssimo, é um custo altíssimo, muitas vezes ultrapassa o orçamento do Estado. Todos têm que reconhecer isso. Contudo, existem doenças que são... como a esclerose múltipla, elas necessitam disso, deve já entrar dentro do orçamento da saúde todos os anos. E aí nós vamos falar agora desses custos, né? Os tratamentos, né? Existem os tratamentos específicos e os tratamentos clínicos, né? Quais os tratamentos específicos? O interferon e alguns outros medicamentos? Hoje nós temos as medicações específicas para esclerose múltipla. É importante o paciente que é diagnosticado entender que ele não compra medicamento para esclerose múltipla. Todos os medicamentos dele vêm via Ministério da Saúde. O médico neurologista, quando identifica e fecha o diagnóstico do portador, ele vai preencher uma solicitação. Essa solicitação é encaminhada para a farmácia do Estado e a farmácia do Estado vai mandar isso para o Ministério da Saúde. Então, muitas vezes, quando falta o medicamento, o pessoal pensa, a Secretaria de Saúde não está comprando remédio e tal. Mas não é. Quando falta remédio, falta no Brasil. A falta é do Ministério da Saúde, ou por falta de compra, ou por algum tipo de protocolo que está acontecendo, ou por patentes de medicamento novo. Sempre quando falta, é via Ministério da Saúde. Então, esse medicamento de altíssimo custo, nós temos medicamentos na casa de 30 são mil, 40 mil. É isso? Exatamente. A maioria são os interferons que nós usamos. Nós temos medicamentos via oral, nós temos as injeções que são a Avonex, beta-interferona, que o paciente toma geralmente na coxa, dia sim, dia não, ou dependendo do surto, ele toma todos os dias. E nós temos os medicamentos que o paciente ele vai no hospital, é colocado um sorinho nele e ele tem que fazer, que são os fingolimóides, ele tem que fazer junto do médico, neurologista, porque pode dar um ataque cardíaco, alguma coisa, e ele tem que ser monitorado, principalmente no primeiro uso. Então, existem os de infusão, que são a cada 30 dias ou a cada 3 meses, os de comprimido e os de injetáveis, que a pessoa injeta em casa como se fosse uma insulina, mas sempre de uso contínuo para o resto da vida, e todos de altíssimo custo. Isso é o tratamento medicamentoso, mas também precisam ter o tratamento multidisciplinar. Fisioterapia da neurologia, né? O TO, fono, porque muitos desses pacientes têm problema para deglutir. Nós temos a fisioterapia também ginecológica, que muitos desses pacientes têm problema para urinar, problema para defecar, porque não existe mais aquela contração, a força abdominal para você conseguir fazer suas necessidades fisiológicas. Existe também tratamento com os neurologistas. Urologista também, com o neuro, com o oftalmo, porque muitos pacientes perdem a visão, né? Hoje nós temos, graças a Deus, neurooftalmo no estado, que nós não tínhamos, né? Que é difícil de encontrar. Então, o paciente de esclerose, ele tem que ter uma leva de profissionais. Nós temos professores de educação física que ajudam na mobilidade do paciente quando ele perde. São professores como o Tenildo Lopes, que o paciente ele está com um déficit muito grande, então ele trata aquele paciente como se fosse um idoso, né, de 70, 80 anos, porque você vai perdendo, doutora, a sensibilidade. Você perde a sensibilidade do tato, você fica sempre com formigamento muito grande, você tem dificuldade na marcha, fora a fadiga que eu havia dito no começo, crônica. Se interfere na sexualidade também, muito? Muitos pacientes se queixam, porque você não tem mais a sensibilidade no trato ali na vulva, vagina, então você não tem mais aquela vontade sexual, e também por conta da fadiga.
A fadiga, quando eu falo, o senhor imagina a pior gripe que o senhor já teve na sua vida. O paciente de esclerose múltipla, ele tem essa sensação febril alta, cansaço, morbidez, então ele está sempre muito fadigado. Muitas vezes ele não tem as lesões, ele não tem a perca ou motora, ou braço, ou perna, mas ele tem a fadiga. E às vezes ele vai para uma fila de prioridade, as pessoas reclamam, não entendem, mas é porque ele está muito fadigado. É como se ele estivesse constantemente com a gripe muito forte. E essa é a maior queixa da maioria dos pacientes. Existem também muitos mitos, né? Que se atribuem à esclerose. Primeiro, aquele estigma de esclerose é esclerosado, que não tem nada a ver. Mas, assim, com relação a tratamentos, né? De que vitaminas D, de que picadas de abelhas podem servir e outros. Você tem alguma experiência ou algumas informações sobre isso? Doutor, para a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla BEM, para a Sociedade de Neurologia, a gente não reconhece o tratamento com vitamina D, né? Vitamina D se tornou um tratamento alternativo. Muitos pacientes, por um tempo, se dão bem, mas depois precisam voltar para o medicamento do Ministério da Saúde. Muitos tentam tratamento e não surte efeito, mas não existem normativas para pacientes de esclerose múltipla serem tratados com vitamina D. O que existe de normativas são as medicações que são doadas pelo Ministério da Saúde. Mas às vezes parece que bate o desespero quando você recebe aquele diagnóstico que você tem uma patologia que não tem cura e você procura qualquer coisa. Ajuda tratamentos alternativos, essas coisas todas, né? E você vai tentar qualquer coisa, mas a gente não recomenda. A verdade é que a gente não recomenda nenhum tipo de tratamento com altas doses de vitamina D, né? São altíssimas doses. E que também não é tão fácil, doutor Gerson. O paciente ele não pode mais ingerir leite, ele não pode ingerir nenhum derivado de leite, ele tem restrições alimentares severas, ovo, leite, ovo e outros alimentos. Ele tem um monte de restrição, então não é tão fácil assim também usar a vitamina D. Mas cada um é dono da sua saúde e das pessoas que procuram, a gente tem que entender... Se sente bem, existe o psicológico, ele também interfere bastante. Ô, José, vê se tem mais ainda, por favor. Bom, esse folder nós vamos começar a colocar em todas as unidades de saúde, tanto as de entrada, tá? As UPAs, postos de vacinação, quanto nos hospitais 24 horas, UTIs. Aí está falando um pouquinho sobre a esclerose múltipla, diagnóstico e onde procurar tratamento. Tá? Nesses folders vão ter o número da PEMAL, onde procurar a PEMAL, para você ter todo o tratamento necessário. Próximo, é isso aí? Esse é um livro que nós estamos doando gratuitamente para os profissionais da saúde que queiram entender um pouco mais sobre a patologia e também para os familiares portadores de esclerose. Como obter esse livro? Onde? Você entra em contato com a gente através do @apemal2020. Você vai no Mensage e solicita o livro que ele é entregue gratuitamente. @apemal2020. Maravilha. Vê se tem mais, José. Olha aí, cartilha bem explicativa, né? Exatamente. Também nós doamos gratuitamente para aqueles que se interessem. Esse é mais para o público dos portadores, dos familiares. O livro anterior, ele é muito completo, ele é mais para os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, que ele é um livro bem completo. Isso, vamos ver se tem mais. É isso aí. A estratégia de diagnóstico, isso nós estamos brigando muito com o Ministério da Saúde para a gente melhorar esse tempo de diagnóstico dos portadores de esclerose múltipla. Como eu disse ao senhor antes, a gente está levando uma média de 2 a 3 anos de diagnóstico e existe uma janela de 6 meses para esse diagnóstico ser mais efetivo, para que o paciente comece o tratamento de forma mais rápida. Infelizmente, hoje existem protocolos que
que o paciente ele precisa começar o medicamento com aquilo que o Ministério da Saúde determina e não com o medicamento que o médico neurologista acha necessário. Então, existem remédios de primeira, quarta, quinta geração. E se o médico ver que o surto do paciente foi muito grave e quer começar, digamos, com o de quarta geração, hoje ele não pode. Ele só pode começar, ele tem que entrar judicialmente e mesmo assim, muitas vezes não é acatado. Ele precisa começar com aquela medicação mais fraquinha para o paciente evoluindo de medicação em medicação. Isso é uma coisa que nós estamos querendo tirar. Existe uma briga muito grande. Quais são, agora vocês têm, considerando o mês da esclerose múltipla, o que é que vocês têm de programação? Isso. Nós vamos fazer uma ação esse mês, tá? De diagnóstico gratuito para aquelas pessoas que acreditem que tem um familiar com suspeita de esclerose múltipla. Também vamos fazer uma ação de arrecadação, até peço ajuda de todos, com alimentos e roupas para a gente doar a instituições que estejam necessitando, como Luiza de Marilac. Então, os pacientes de esclerose hoje no estado recebem tanta ajuda, então vamos ajudar um pouquinho também, né? E vamos tentar fazer mesa redonda, mesmo que por videochamada, com alguns profissionais da área de saúde, para a gente falar com os profissionais um pouco mais sobre essa patologia e sobre os protocolos que nós estamos tentando colocar aqui no estado para que facilite a vida de todo mundo, tanto para o profissional da saúde quanto para os portadores e familiares. Maravilha. A PEMAL reúne os seus associados mensalmente ou bimensal? Isso. Hoje nós estamos fazendo as reuniões pela plataforma, né, por videochamada. Estamos evitando ao máximo que os pacientes saiam. As consultas médicas também estão por telemedicina, para evitar que o paciente se exponha. Mas logo, logo a gente espera, como o doutor Alexandre Aires nos deu esperança, que a gente vá para o Hospital Metropolitano, que lá nós teremos um centro de referência de esclerose múltipla e doenças raras em Alagoas. Olha aí, que mensagem, Sabrina Lima, essa que vem capitaneando a PEMAL de forma extraordinária, pode dizer assim, para os seus associados e para a população, de uma forma geral, que após uma entrevista, alguém fica perguntando, será que eu tenho? Né? As pessoas, às vezes, têm o hábito de somatizar simplesmente uma informação. Mas que mensagem você poderia deixar? Gente, eu sei que todo mundo que tiver um formigamentozinho agora, dormir em cima do braço, vai falar, ai meu Deus, será que eu estou com esclerose múltipla? O formigamento da esclerose múltipla não é um formigamento normal, doutor. Ele começa sem motivo, não é porque você está encostado em algum lugar e começou a formigar. Ele simplesmente começa e ele não para. Você fica 2, 3 dias com aquele formigamento muito acentuado. A visão, ela fica totalmente embaçada. Não é que você enxerga pouco, você não consegue enxergar, né? A fala, você começa a perder a propriedade da fala, você engasga muito, você tem engasgos noturnos, você acorda sufocado. Você tem muita dificuldade de ir para urinar, você faz força, você manda um comando para o seu membro, por exemplo, para a mão ou para o pé, e aquele comando não chega, você sabe que você tem que fazer aquele movimento, mas o membro não faz, o pé não faz, entendeu? Então, são coisas muito severas. É um rosto que paralisa. Eu tive essa semana uma mãe me ligou desesperada, o filho com 18 anos, com o rosto totalmente paralisado, né? E não estava conseguindo falar, e o braço não estava mexendo. Você vai perdendo a força, você tropeça sem necessidade. Então, não é um simples formigamento, não é um simples, minha vista deu embaçadinha, não. São sintomas persistentes. E você vai sentindo 2, 3 dias e ele não passa. Então, dá para dar uma diferenciada. E se você está achando que você tem alguma coisa assim, procura primeiro um médico generalista. Aí sim ele te encaminha para um neurologista para poder fazer um diagnóstico mais fidedigno. Mas não se desesperem, até porque é uma doença rara, uma patologia rara que não vai bater na porta de todo mundo, né? Infelizmente, nós temos os premiados, como a gente diz. Poderíamos até dizer assim, se você está por baixo, procure ficar por cima. Se você está triste, melhore sua autoestima.
procure um clínico geral. Esse pode indicar a APEMAL e lá encontra a Sabrina, não é isso? Exatamente, lá vocês encontram o Dr. Matheus Pires também, que é um especialista incrível. Salvador mandou ele de presente para nós. Doutora Mariana Prado, que agora está gravidinha, está se cuidando. Maravilha. Mas também uma médica incrível. E, gente, o que eu posso deixar para vocês é que eu só melhorei depois da descoberta da patologia. Eu sou mais feliz depois da patologia. Eu sou mais ativa, eu sou mais proativa, eu sou mais humana depois da patologia. Então, mesmo que você receba diagnóstico de esclerose múltipla ou de qualquer outra patologia, não se desespere. Para tudo tem jeito. Eu escutei de um senhor esses dias que ele tem 20 anos de patologia e agora ele se tornou um profissional muito melhor depois da patologia, né? Então, a gente sempre pode olhar o copo um pouquinho mais cheio. Uma gripe, se o senhor quiser, te mata. O senhor se coloca numa cama, se deixa prostrar e ela te leva. E muitas vezes o Dr. Emerson é um exemplo de vida absurdo. Ele deve assistir o programa e a gente mandou um abraço aí. Dr. Emerson, minha admiração pelo senhor. Eu sou apaixonada pelo Dr. Emerson, pela causa dele. E é uma pessoa incrível, né? Então, eu acho que a mente da gente comanda muita coisa. Se a gente tiver força de vontade, não é uma simples patologia que vai tirar a gente da sociedade. Eu entendo que pessoa doente é aquela que se deixa adoecer. Então, eu sempre falo, eu não tenho doença, eu tenho patologia. E convivo muito bem com ela. A fé, Deus, como é que você vê? Sempre vamos ter fé em alguma coisa, em algo, em alguém, mesmo que seja fé em você mesmo, né? Ajuda muito a gente crer em algo maior, a gente crer na força divina. Tem gente que acredita em Deus, em deuses, mas sempre acredita em alguma coisa que ajuda demais, demais. E o apoio familiar. A gente sempre pede para que os familiares entendam aquele paciente. Tem muitos que não entendem, que acham que é chilique, que é frescura, porque o paciente vai e faz um exame e não aparece. Mas, gente, entendam, não é fácil. Não é fácil conviver com a patologia, muitas vezes. Você tem que fazer um esforço para estar bem. Não é fácil psicologicamente, principalmente, você saber que você tem uma patologia que não tem cura e que pode ser progressiva. Então, a gente trabalha muito também a questão dos familiares. Você falou muito isso, eu lembrei de uma mensagem do padre Fábio de Mello, que ele disse que na velhice ele gostaria de ter alguém que lembrasse de tirar a cadeira dele do sol, não é? Porque muitas vezes levam a cadeira e deixam lá e esquecem. Que você não esqueça o seu doente, que você não esqueça o seu próximo, o seu familiar, aquele que ama. Eu sou muito sortuda. Eu, graças a Deus, eu tenho um marido incrível que cuida de mim como ninguém. Às vezes cuida até demais, que eu reclamo. Também é um apoio familiar da minha mãe, dos meus filhos. Eu tenho um filho que quer fazer medicina para poder entender melhor dessa patologia. E eu só tenho a agradecer aquilo que eu tenho. E agradecer por estar na APEMAL, por ter a oportunidade de trabalhar nesse estado que eu amo. Não sou daqui, sou de São Paulo, sou natural de São Paulo. Que ventos lhe trouxe aqui? A família toda daqui, família Chicuta, conhecida aqui no estado. E amo esse estado, já estou aqui há 23, 24 anos e sou alagoana de coração e de alma, né? Mas eu falo que a gente tem muita sorte aqui nesse estado. Felizmente, nós temos gestores que cuidam muito da saúde. A gente é um estado privilegiado, doutor. Eu viajo muito, principalmente para congressos, escuto depoimento de gestores de outros estados, principalmente Norte, Nordeste, e é um sofrimento absurdo para você conseguir um raio-x, um exame, um atendimento médico. Nós aqui em Alagoas, nós somos privilegiados. Maravilha. Então, nós agradecemos a você, Sabrina, por essa lição que você dá de vida, de otimismo, de luta, tá certo? Por ser uma pessoa assim, que dá um sentido à sua vida. E esse é um dos segredos para viver feliz, para sorrir feliz e o reconhecimento para a família. Que nós a tenhamos, por exemplo, e agradecemos você, telespectador, por ter estado aqui conosco, muito feliz por mais uma vez, nosso programa Medicina em Destaque,
ter chegado até você. Fiquem certos que, Deus permitindo, estaremos aqui na próxima semana. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Sabrina Lima. Eu agradeço a oportunidade.